Senhores e senhoras, uma boa noite. Tudo certo aí? Tudo certo, maravilha. Obrigado, Deus. Que a paz de Deus, da fonte criadora, daquele que foi, é e sempre será, nosso caminho, verdade e vida, Jesus, o Messias, o Rabi da Galileia, da nossa mãe maior, Maria Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre. Desejando uma boa noite não somente a nós, os encarnados atualmente e temporariamente em um corpo físico, mas também os desencarnados, com certeza absoluta, muito maior número aqui, para também os respectivos aprendizados. Desencarnados esses desde a cúpula espiritual aqui do Fraternidade Emmanuel, como também dos assistidos, enfim, tudo mais que nós possamos nas duas dimensões da vida trabalharmos para que, quem sabe, busquemos com a temática que hoje iremos trabalhar, sairmos ou buscarmos sair um pouquinho melhor do que quando aqui adentramos. Porque sim, essa sempre há de ser a proposta em qualquer casa que pregue o Evangelho de Jesus. Eu não disse qualquer casa espírita, vocês perceberam? Qualquer casa, qualquer denominação religiosa, ou nem religiosa precisa ser, mas que trabalhe com o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é o convite ao quê? À reforma íntima. É o abandonado homem velho na construção do homem novo. Então, que todos esses queridos irmãos e irmãs possam fazer com que o Evangelho de Jesus expanda-se e torne-se, cada dia que passa, mais ativo em nós, seres humanos, não só no campo teórico, mas principalmente no campo quê? Prático. E é o que faz com que nós, quem sabe, encaminhemos para um mundo de regeneração, a qual aquele mentor espiritual, aonde essa casa inclusive leva o nome, Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier, lá nos trouxe como informação, nos idos da década de 70, no extinto programa da TV Tupi, Pinga Fogo, em sua obra intitulada Plantão de Respostas, onde Chico respondia junto a Emmanuel alguns questionamentos e convidos para quem ainda não teve a oportunidade de estudar esse conteúdo, para que assista no YouTube. Lá tem 2 vídeos, cada vídeo mais ou menos de 1 hora e o outro 2 horas e pouco, completo, de Chico havia questionado, inclusive pelo próprio José Colano Pires, que foi um dos tradutores da codificação kardeciana. Então o convite que eu vou fazer a cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, e já desejando também uma boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais, é um tema que está inserido na codificação kardeciana. Está sim dentro do Novo Testamento, é óbvio, mas consolidado no Consolador Prometido, na terceira revelação, a qual Cristo, há 2000 anos atrás, disse que lugar ao Pai que materializasse o nosso ordem no planeta Terra. E assim o foi, a partir de 18 de abril de 1857. E que também esse que obra essa da codificação kardeciana é o Evangelho segundo o Espiritismo. A terceira obra publicada por Kardec a partir de janeiro de 1864, e o capítulo que nós iremos trabalhar é o capítulo 15 e o item 10, intitulado Fora da Caridade não há salvação. E detalhe, esse item ele é trazido pelos irmãos espirituais. Nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, dentre os 27 capítulos, primeiramente, os estudos de Allan Kardec e, em complemento, antes de se findar qualquer um dos capítulos, as instruções dos Espíritos, como se fosse um complemento e uma amplitude na visão do mundo espiritual acerca daquele tema que aquele determinado capítulo trabalha. Então, esse vai ser o convite a cada um de nós a uma reflexão um pouco mais ampla. Capítulo 15, item 10. Fora da caridade não há salvação. Será que esse tema tem algo a ver com o que eu falei logo no início? Que não importa a denominação religiosa, outras que nem se denominem como tal, no sentido de promovermos qualidade neste planeta? Qualidade no mundo físico, na estrutura física, como qualidade no mundo moral, intelectual dos seres aqui em experiência reencarnatória, depreende-se que sim, pois
É isso que vai fazer com que tenhamos, por meio dos nossos descendentes, vidas melhores ao longo dos próximos meses, anos, décadas, séculos e assim sucessivamente, para que adentremos no mundo de regeneração, para que saiamos do estágio final de provas e expiações a qual o nosso homem encontra-se. Basta que acompanhemos o que está acontecendo no mundo: guerras, fome, corrupção, mentira e outras mais mazelas, que nós ainda, infelizmente, carregamos, os pouco mais de 8 bilhões, porque é essa numeração atual que os Espíritos nos trazem, de seres na carne e no osso, ou seja, reencarnados em experiência evolutiva. Olha a importância de averiguarmos como que nós podemos trabalhar essa salvação por meio das boas ações que todos nós, seres humanos, precisamos empreender. Os que ainda não a empreendem, que tenham essas ferramentas, esses alicerces iniciais. Os que já estão buscando aqui empreendê-las, acredito que todos nós, em menor, mediano ou maior grau, que busquemos potencializá-las ao longo das próximas oportunidades de vida, de interação com o nosso ser humano, ou com os reinos inferiores ao nosso, o reino hominal. Não é isso que a doutrina dos Espíritos nos ensina quando nós estudamos o Pentateuco kardeciano, que Deus não cria espíritos prontos, muito pelo contrário, cria seres simples e ignorantes, princípios inteligentes, onde em qualquer canto deste universo precisa estagiar primeiro no reino mineral, para depois de um tempo passar para o reino vegetal, outro tempo mais, reino animal, enfim, chegarmos ao reino nominal. Então estou dizendo que nós já fomos minério, planta, animal e agora homens? Afirmando isso eu estou. Então, para quem ainda não tem esse conhecimento, convido-os, inclusive, para que se voluntariem, para que se inscrevam nos cursos que a casa aqui oferece, porque far-me-ão muito bem por meio das oportunidades de expansão de consciência que cada monitor aqui empreende nos cursos. Hoje mesmo, domingo à noite, está tendo cursos na casa. Então, precisamos avaliar o que nós podemos fazer para ampliar o nosso campo de ação frente ao universo do quê? De oportunidades, para que entendamos realmente o que é essa salvação, o que é a caridade nos mínimos detalhes. Nem entramos ao tema e algumas pinceladas já fazem com que nós encontremos e avaliemos a responsabilidade de estarmos encarnados, os veleiros que nós já estamos empreendendo para o nosso lapidar espiritual, que transcende o material, que é aquilo que nós levamos para a erraticidade, para o mundo espiritual, quando o corpo expira, ao qual nós chamamos de desencarnação. São os valores reais, os valores espirituais no campo do intelecto e no campo da moral. Mas vamos ver o que é caridade realmente, em poucas palavras. Aqui nós fazemos como o amor em ação. Será que no nosso ambiente familiar, onde muitas vezes nós temos afinidade, mas outras temos também desafetos, quem não os tem, dentro do ambiente familiar de primeiro grau ou de segundo grau, ou dos vizinhos, será que nós já temos ali ferramentas para que nós empreendamos essa caridade, esse amor em ação? E depois de exercitarmos isso no nosso dia a dia, antes de sairmos do portão para fora de nossas residências, para com as pessoas na rua, ou os estranhos, e depois, os que estão no ambiente profissional, porque quem está ainda atuante no trabalho, seja qual for a sua aptidão profissional, vai perceber que muitas vezes nós estamos nos 7 dias da semana, mas dentro das competências profissionais do que com os nossos familiares no ambiente a qual nós gozamos da alegria, do desfrutar, do interagir com aqueles que estejam conosco nessa programação reencarnatória no núcleo familiar. Então sim, já em poucas palavras estamos buscando compreender que esse amor tem que ser colocado logo nos alicerces iniciais, respeitando que os nossos semelhantes, como nós, têm evoluções diferentes no campo moral.
moral como o intelectual. Assim sendo, ninguém é igual a ninguém. E busquemos não impor algo ao outrem, tampouco deixando de ouvir ou de assimilar algo que nós não compreendemos, mas que precisamos raciocinar se aquilo não está sendo útil para havermos de estarmos mais juntos numa proposta de assimilação e de benefício nas atitudes mais simples da vida. Então concordamos sim que a caridade é o amor em ação, o amor em todas as situações. Concordam comigo, queridos irmãos e irmãs, quando nós daqui a pouquinho, daqui a algumas poucas horas, colocarmos a cabeça no travesseiro e o corpo repousar para que no dia seguinte recupere as energias para que encare um novo desafio reencarnatório e o espírito desdobrar-se de 6 a 8 horas, que é a média que nós ficamos durante a madrugada repousando o corpo físico, vocês concordam que nós teremos inúmeras oportunidades de interagir com o meio, com as afinidades do passado, mas também com as do presente? Por que não dizer também ambas? Porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Será que nós estamos habilitando-nos, gabaritando-nos para que, ao desdobrarmos durante a madrugada, nós tenhamos mais oportunidade de crescimento para que, quando acoplarmos o nosso espírito no dia seguinte ao nosso atual corpo físico, digamos à nossa consciência: hoje esforçar-me-ei para que eu seja melhor em relação ao dia anterior e no dia posterior em relação ao atual. Eis o grande desafio do espírita e do cristão e de qualquer ser que estuda e procura colocar em prática qualquer denominação religiosa, o cristianismo redivino. Então vamos nos atentar sobre esses mínimos detalhes, porque eles computar-se-ão ao nosso favor se nós soubermos aproveitar esses detalhes que às vezes podem parecer ali que passam despercebidos, mas não passam, pelo menos para com Deus, não passa. E isso há de ser muito benéfico se nós os estivermos trabalhando no nosso dia a dia. Quero perguntar a cada um de nós: e o que pode ser a salvação? Pode ser o ato de salvar alguém, livrar uma pessoa de algum perigo, afastar o mal iminente, protelar a vida, resgatar de um lugar terrível, livrar-se de uma dificuldade, curar ou amenizar uma doença, se libertar de defeitos que comprometem o nosso espírito imortal. Pergunto ainda, com todas essas ferramentas que esse parágrafo acabou de nos trazer, será que Fraternidade Emmanuel semanalmente nos oferece alicerces para que assim nós trabalhemos essas potencialidades, essas aptidões? Como eu sempre digo, se não estivermos buscando desenvolver, que comecemos. E os que já estão assim buscando empreender, que potencialize-as no seu dia a dia. Então a salvação é a reforma íntima, é o entender aquilo que Jesus disse há 2000 anos atrás: é dando que se recebe. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo, enquanto é livre, e a colheita é obrigatória. Eis o desafio de nós buscarmos, enfim, transformarmos o nosso meio, o nosso planeta, num mundo melhor habitável, no campo energético, como também no campo de sua estrutura física. Olha a responsabilidade do que é fazer com que a Terra torne-se mundo de regeneração. Pergunto, foi apenas Emmanuel, inclusive agora me direcionando pelo cartaz que eu estou vendo logo no fundo aqui desse plenário, apenas ele, junto a Chico Xavier, que nos deu esses alicerces para que tenhamos essa responsabilidade em complemento à codificação kardeciana? Não, ainda que Chico tenha publicado já cerca de 500 livros atualmente. Mas e Divaldo Pereira Franco com seus mais de 250 livros, fora do Haroldo Dutra Dias, Carlos Bacelli e tantos outros? Aí perguntando a nós mesmos o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia para salvar-nos. Como estamos empregando o nosso tempo ou estamos deixando de empregar? O que nós estamos assistindo, ouvindo e transmitindo ou reverberando para o meio, já que teremos que responder centil por centil do
pensamento que seja quiçá das atitudes empregadas ou que foram deixadas de empregar em benefício dos que estão em condições piores do que a nossa. Capítulo 15, item 10. Olha a responsabilidade só nesse momento inicial que demonstra o Evangelho de estarmos encarnados. De avaliarmos que no mundo espiritual também dizem isso, os irmãos espirituais atualmente têm o dobro, existe uma fila enorme para acoplar-se novamente em um corpo físico masculino ou feminino, não importa, mas buscando voltar por meio da reencarnação. Na época dos nossos pais, quantos filhos se tinham? E atualmente, quantos casais e quantos filhos são promovidas as reencarnações? Então está dentro dessa estatística atual o que os irmãos espirituais nos dizem? E vamos desperdiçar essa oportunidade ímpar reencarnatória que nós estamos tendo em não propagar, difundir melhor o que a casa, por exemplo, aqui o Fraternidade Emmanuel disponibiliza-nos em todas as suas ferramentas de propulsão intelectual e moral que podem fazer com que nós melhoremos a cada dia que passa. Só nesse horário concomitante a casa nas outras alas estão tendo os cursos, estão tendo os tratamentos espirituais no lado material e no lado espiritual. Está tendo atividade com as crianças. Quantas ferramentas de salvação que vem ao encontro agora no material desse slide. Só aqui nesta casa podemos compreender e executar no nosso dia a dia. Confesso que isso não é fácil. Não é, porque tem as tentações do mundo, tem os desafios que fazem com que nós não acreditemos em dias melhores, que nós achemos que o mal prepondera em nosso orbe. Será que nós, os espíritos, não poderíamos pensar um pouquinho diferente? Não é quem prepondera, mas o que dá mídia, o que traz recurso pecuniário para as mídias. E isso não podemos nunca generalizar, mas em sua grande maioria são as notícias que prendem a atenção dos que estão invigilantes. O bem traz mídia, o bem traz propulsão de alavancar programas e outras mais situações que ainda o nosso orbe exacerba no lado material. Mas dizem os irmãos espirituais que sim, o bem está crescendo exponencialmente e que sim, estamos no final dos tempos, que está tendo uma separação do joio e do trigo. Avaliemos as obras de André Luiz pelas mãos de Chico Xavier. Avaliemos as obras de Manuel Filomeno de Miranda pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, onde mostra que já milhares de espíritos daqui saíram e daqui não voltam para cá tão cedo, foram recambiados, realocados em orbes aonde as suas afinidades morais e intelectuais estão aonde? Atreladas. Porque voltam ao Cristo, mantivendo a colheita obrigatória. Não existe castigo por parte do Pai da fonte criadora, e sim, apenas e tão somente colheita do plantio que deveria ter sido empreendido ou que foi mal empreendido por nós. Queremos continuar na essência gaia do planeta Terra? E se sim, caso seja consciencialmente essa nossa resposta, o que estamos fazendo para tanto? Quais os exemplos que estamos empregando? Porque não é o bem falar, por exemplo, aqui na frente, que há de fazer com que a transformação empreenda-se aos seres que aqui estão nas duas dimensões, os senhores e as senhoras na matéria e os ditos desencarnados no mundo espiritual, temporariamente falando, sem um novo corpo físico. Não são os exemplos. De forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato. Eis que haveremos de encher o nosso espírito imortal de alegria de estarmos cumprindo com a boa nova, com os exemplos teóricos e principalmente práticos daquele que veio aqui uma única vez no campo material, não reencarnou-se e sim encarnou-se com aproximadamente 33 anos de vida física há pouco mais de 2.000 anos atrás. Demonstramos que sim, é possível que caminhemos para frente. No Espiritismo nós entendemos que o amor que colocamos em ação para ajudar os outros, para ajudar o trem, pode nos livrar de muitas situações desagradáveis, decorrentes de nossos erros e imperfeições.
tanto do passado como do presente. Alguém aqui tem dúvida que muitas das mazelas que nós já enfrentamos, outras que estamos enfrentando agora no presente, passado, presente, e outras tantas que ainda precisaremos enfrentar no futuro, porque sim, sabemos que virão momentos um pouco mais difíceis nos próximos anos ainda para o nosso órgão. Alguém de nós tem alguma dúvida de que isso, na sua grande maioria, é oriundo das arestas que foram por nós não aparadas nas oportunidades reencarnatórias pretéritas? E mais, além disso, será que nós, antes de acoplarmos a esse atual corpo físico, pedimos para passar por essas mazelas, por esses desafios individuais e coletivos, por meio da conscientização de que, poxa, não acredito que eu deixei de fazer tudo isso na minha última encarnação que eu acabo de abandonar, e também, infelizmente, eu plantei isso e agora eu hei de colher no futuro, numa próxima vestimenta carnal. Alguém aqui será que tem dúvida disso nas duas dimensões da vida? Não. Se não cá, não estaríamos no final de prova e expiação em momento de guerra, corrupção, mentira e outras mazelas do mundo. Tem como fugir disso? Tem como deixar de passar por isso? Não, não tem. Então, já que nós pedimos, já que temos essa consciência com a ferramenta do Espiritismo, por que não a fazer com que busquemos atravessar essa porta estreita, unindo o que nós já adquirimos do passado para com o exercício do presente e divisando no futuro esses nossos esforços, como assim o fez Chico Xavier, como assim o fez Emmanuel, que leva o nome dessa casa, como assim o fez Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Giovanni de Pietro de Bernardona, qual nós o conhecemos pelo nome de Francisco de Assis e tantos outros, até mesmo no anonimato, que foram cristãos genuínos, cristalinos, que colocaram em prática mais do que buscar teorizar. É o grande desafio deste capítulo 15, item 10, de buscarmos a nossa salvação a cada segundo, para não dizer milésimo de nossa vida, por meio dos pensamentos filtrados e também dos atos concretizados. Eu vou trazer aqui algumas ferramentas para que busquemos as potencializar no nosso dia a dia, para que tenhamos vida melhor em nossa programação reencarnatória, como, por exemplo, dar ao de comer a quem tem fome. Mas e se dar ao de comer a quem tem fome apenas um recurso material? Por exemplo, uma sopa, uma marmitex, as refeições que nós aqui oferecemos para as crianças nos sábados pela manhã, cestas básicas, é apenas isso? Ou também dar o pão espiritual, porque isso é o pão material. Mas e o pão espiritual? Que foi o que eu citei um pouco antes. Será que não temos realmente tempo para nos vincularmos aos cursos que a casa oferece nesta data ou em outras mais? Ou se já temos esse curso ou esses cursos de outras casas, ainda que não tenhamos feito aqui, será que nós já estamos aptos a pelo menos vincularmos a uma atividade fraterna na condição de trabalhador do Fraternidade Emmanuel? Questionemos, coloquemos esse ponto de interrogação em nossas mentes, porque aí estaremos provendo esse pão espiritual em conjunto, em junção ao pão material, que é peixe, mas também a vara, para que as pessoas também desenvolvam isso, porque ninguém pode fazer a transformação por ninguém, ela é individual, é a reforma íntima. Então é esse o desafio desse tópico que nos convida nesse momento: dar o de beber a quem tem sede, dar abrigo a quem não tenha onde morar. E nesse dar abrigo, nós podemos também buscar estarmos informados para, por exemplo, se formos abordados na rua por um irmão ou mais que não tem uma moradia, sabermos indicá-lo a órgãos que possam me dar uma assistência inicial, algo que faça com que desenvolvamos o cristianismo redivivo, porque sim, haveremos de ser conquistados em todos os sentidos, porque quem assim o quer, que está ao nosso lado nas 24 horas por dia, aqueles que nós chamamos de mentores, ou guias, anjos da guarda, anjos protetores, nomenclaturas de seres que comprometeram-se para conosco estar
Desde o primeiro dia que acoplamos aqui no mundo material até o dia que findar-se a nossa programação reencarnatória. Então, sim, eles estão conosco nas 24 horas por dia, em estado de vigília, como por exemplo agora, com os olhos abertos e atentos para o tema que aqui estamos trabalhando na casa, como também em desdobramento das madrugadas. Será que nós deveríamos nos questionar, quando colocarmos a cabeça no travesseiro, em dizer: o que eu hei de conversar hoje com os meus mentores ou mentoras individuais? O que eu tenho para oferecer a eles por meio das intuições que eles nunca deixam de transmitir à minha psique? Olha a responsabilidade de estarmos encarnados. Olha a responsabilidade de darmos valor para essa competência evolutiva reencarnatória que desafiamos a cada dia que passa em espírito e em matéria. Dar roupa a quem não tenha o que vestir. Tomemos cuidado, inclusive, que tipo de vestimenta nós estamos dando. Faço parte de outras casas espíritas no campo não só da exposição da condução de evangelho, mas também no campo mediúnico, no campo dos passes, enfim. E quantas vezes eu vejo trabalhadores que recebem um determinado material para que seja usufruto de um bazar ou até mesmo uma distribuição gratuita para moradores de rua ou outras mais situações, que a roupa vem rasgada, a roupa não vem lavada, muitas vezes vem suja, que não dá para ser reaproveitada. Se não dá para ser reaproveitada por nós mesmos, como há de ser para o nosso semelhante ou para uma casa? Então estaremos dando um entulho, em vez de trazer uma solução, estamos complicando ainda mais a situação de uma casa que muitas vezes até mesmo tem uma estrutura física pequena para acolher essas doações. Vamos tomar cuidado com isso, irmãos e irmãs, porque responderemos centinho por centinho cada uma de nossas ações, que podem parecer que não haveremos de responder. Mas haveremos. Então, vamos buscar avaliar cada ação nossa, pensemos, raciocinemos antes de empreendermos uma ação, para que não arrependemos por mínimos detalhes que nós já tínhamos competência para não assim agir, ou se tivesse que agir com uma competência mais benéfica ao nosso semelhante. Visitar quem está doente na doença, mas também quem está doente da mente. Um ouvir, um falar, um abraçamento, um sorriso, um bom dia, ainda que não estejamos recebendo de volta a troca desse bom dia. O bom dia tem que ser, acima de tudo, para conosco mesmo. O que o mundo há de receber, de acolher ou não é competência nossa. Quem aqui de nós, ao desencarnarmos, iremos responder por outrem? Acho que ninguém. Pergunto aos que estão aqui na dimensão, na quarta dimensão, na dimensão espiritual: por acaso vocês responderam por outrem, ou responderam pelas suas competências que fizeram de certo ou errado, ou que deixaram de fazer de certo, porque dizem os irmãos espirituais, trabalhadores da luz, que não basta que não façamos mal, é imprescindível que realizemos o bem. Então sim, iremos apenas, então somente ao desencarnarmos, darmos resposta à nossa própria consciência do quais foram os proveitos que nós tivemos ou que nós teremos que agora repetir como lição em outra vestimenta carnal que poderia ser evitada, mas por descuido ou pelo postergar ou até mesmo pelo transferir aos poderes, seja executivo, legislativo ou judiciário, passamos de largo e achávamos que não eram competências nossas a serem empreendidas. O desafio que o Espiritismo, a codificação kardeciana, convida-nos a cada dia, a cada temática que a casa aqui nos traz, nas exposições evangélicas, nos cursos, por meio dos monitores e outras mais atividades. Visitar alguém que esteja preso. Chico Xavier ia nas casas de recuperação. Olha o exemplo de Chico Xavier. Outras mais religiosas também assim fazem, mas não apenas nas casas de recuperação, como também em orfanatos, em asilos, lugares que nós podemos. A casa inclusive faz visita, e eu já fiquei sabendo disso em um determinado asilo. Quantas pessoas que não recebem esse carinho fraternal dos seus familiares e que podem receber de nós, os voluntários, em participação evangélica, por meio de tudo que aqui nós recebemos. Então vamos doar, vamos potencializar isso em prol dos nossos semelhantes que estão em condições piores do que a nós mesmos, material ou moralmente falando.
pergunto, alguma dessas características nós não podemos buscar empreendê-las, seja no Fraternidade Emmanuel, seja em outras casas, ou até mesmo no anonimato? Sim, essa é a resposta nós podemos. Então, vamos ver o que nossos mentores querem que também nós façamos no nosso dia a dia. O verdadeiro socorro fraterno, ele supera o medo ou a vergonha do quê? De se expor. Quantas vezes nós nos preocupamos com o que outro há de falar ou deixar de falar, pensar ou deixar de pensar? Lembro-me, venho do Espiritismo desde berço, desde evangelização infantil, os cursos da juventude, os cursos normais após ali os tomos da FEB, da FESP, dos institutos que promovem o estudo para que tenhamos uma compreensão mais límpida e cristalina da codificação kardeciana. Eu lembro que nos primeiros anos, principalmente no primeiro ano, eu era daquele ser que sentava na última cadeira e rezava, tremia que alguém olhasse para mim, que alguém fizesse uma pergunta. Aí que eu me desequilibrava incompleto. Passou um tempo, aí eu falava e percebia, os demais assim não estão agindo, então por que eu tenho que agir assim? Se as pessoas assim já não estão agindo, é porque elas podem ter passado por um estágio como esse e buscaram atravessar, conquistando aptidões que elas não tinham, como naquele tempo eu não tinha. Não que agora eu faço algo de extraordinário, não. Apenas voluntario-me como tantos outros trabalhadores e estudantes que terminam os cursos necessários para a exposição de um determinado conteúdo, para que venham trazer os seus ensinamentos, que óbvio, sempre tem as intuições do mundo espiritual, que é o que está acontecendo aqui agora. Mais de 50% do raciocínio límpido e cristalino que eu posso aqui vos transmitir nas duas dimensões da vida está sendo, por meio dos irmãos espirituais, conduzido pelo esforço que o monitor ou o condutor do Evangelho esforça-se para estudar. Não é apenas a codificação. Eu citei há pouco cerca de 500 livros, Chico Xavier, mais de 250 de Divaldo Pereira Franco. É infindável os estudos acerca da reforma íntima, desse amor em ação, que foi o convite do primeiro slide, desse capítulo 15, item 10, fora da caridade não há salvação. Então vamos deixar de ter medo de situações que nós já podemos vencê-las? Vamos deixar de ter vergonha e não nos preocupar com o que outrem pense ou deixe de pensar de nós? Vamos nos preocupar sim com o que os nossos mentores querem de nós. O que nós estamos fazendo por eles, por meio das intuições que são benéficas, desde que nós as compreendamos e as executemos em prol dos nossos semelhantes. É dando que se recebe, já dizia Jesus. Não deixa que o orgulho ou o egoísmo atrapalhe a nossa vida. Orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, mazelas que nós ainda trazemos em nosso espírito imortal por meio de vícios do pretérito de encarnações anteriores, ainda incrustados no nosso corpo, o que? Ser imaterial, que nós intitulamos de perispírito. Estudamos isso também na codificação kardeciana. Então todas as aptidões, tanto benéficas como as mazelas, que precisam ser reparadas, lá estão ali contidas, e esse corpo semimaterial nós o carregamos e ainda carregaremos por um bom tempo nas duas dimensões. Não só quando nós estamos aqui com os olhos abertos em estado de vigília, não, mas também esses queridos irmãos e irmãs que estão no mundo espiritual também estão em espírito e em corpo semimaterial com os seus perispíritos. Corpo, obviamente, mais tênue em comparação à nossa matéria grosseira. Ajudar primeiro e indagar os detalhes depois. Ou seja, livrar-se consciencialmente de um remorso. Quem aqui já não procedeu dessa forma? Poxa, como eu deixei de fazer isso? Eu sei fazer, então por que eu não fiz? Ah, mas não é assim que eu deveria ter falado com esse irmão, com essa irmã. Porque em vez de eu ajudar, eu acabei prejudicando, posso ter conturbado ainda mais a mente dessa pessoa que já pode estar conturbada. Então, em vez de beneficiar, eu acabei prejudicando de forma direta ou indireta. Olha como foi cirúrgico agora esse tópico em nossas consciências. Primeiro, ajamos, concluamos, sejamos benéficos para que depois reavaliemos se precisamos melhorar ainda mais aquilo que foi empregado por nós.
em um ou mais momentos. Fazer alguns sacrifícios físicos e financeiros sempre para ajudar. Até mesmo nessa ajuda do sacrifício financeiro ou material, temos que também não ser impositivos, porque as pessoas não são obrigadas a receber. Vocês concordam comigo? Se nós estivermos em condições piores ainda do que nós estamos, será que toda vez nós teríamos a obrigação de receber algo que uma pessoa quisesse nos ofertar, um bem material, ou um alimento, uma vestimenta e outras mais situações materiais? Então, mais uma vez, recordemos de Jesus. Não julgueis para não serem julgados. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Olha que esses tópicos são simples, na teoria não são. Quantas vezes a gente escuta eles, ou os escuta nas pregações aqui do Fraternidade Emmanuel, a todos os domingos à noite. Mas quantas vezes nós buscamos refiná-los em nossas boas ações e potencializá-los no nosso dia a dia? Por isso que é imprescindível que sempre repitamos em temáticas diferentes esses pontos que ainda por nós não estão sendo empregados de uma forma mais profícua, mais benéfica aos nossos semelhantes. Acompanharmos o necessitado por mais tempo. Saber se, além daquela ajuda que nós empregamos inicialmente, se essa pessoa não precisa de um alicerce também posterior, depois de 15 dias, depois de um mês, depois de um trimestre, ligar para essa pessoa. Não temos desculpa, vivemos num mundo globalizado. É o WhatsApp, é o Telegram e outras mais ferramentas que conectam-nos ao outro lado do mundo instantaneamente. Então não tem desculpa. É o telefone, são os planos que nós temos, telefônicos baratos, que nós temos ligações ilimitadas nesses planos. É essa necessidade desse acompanhamento, é essa atitude genuína cristã, cristalina que precisamos empreender em nosso dia a dia, porque assim diremos às nossas consciências aquele conteúdo que o Fraternidade Emmanuel expôs para todos nós nas duas dimensões, fez com que eu buscasse ter uma visão um pouquinho mais ampla, sair um pouco do micro, do individual, do eu, do singular. Não foi isso que Emmanuel, por exemplo, fez nas suas mais de 200 obras pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Quase 50% das obras de Chico Xavier foram trazidas pelas atitudes, pensamentos e atos de Emmanuel em prol de nós. Humanidade que a posteriori nós poderíamos utilizar e as estamos buscando utilizar no nosso dia a dia. O maior mandamento, amar a Deus, respeitando as suas leis e mantendo uma postura de humildade perante o Criador. Amar o próximo através da prática da caridade. Amar a si mesmo, trabalhando a sua autoestima, não se prejudicando e melhorando-se sempre. Será que todos nós aqui fazemos o Evangelho no lar? E ainda que não estejamos fazendo o Evangelho no lar, caso não conheça, tenhamos alguém que esteja vindo pela primeira vez na casa, como também possa estar conhecendo o Espiritismo em seus alicerces iniciais, temos os trabalhadores que podem orientá-los a respeito sobre como assim proceder. É importante que façamos leituras edificantes, seja do Novo Testamento ou do Velho, de Moisés, como também os livros espíritas, para que assim mantenhamos no equilíbrio, para que assim oremos e vigiemos com mais assertividade, para que assim não nos influenciemos com os seres ditos desequilibrados do mundo espiritual, que estão principalmente atrelados aos nossos vícios diretos ou indiretos, ditos esses como obsessores. Mas muitas vezes nós os atraímos por meio da nossa má conduta, nossa má postura, em falar mal do próximo, em pensar de forma desorganizada, em não ser útil a outrem. Tudo isso faz com que nós atraiamos o que para as nossas vidas? Mentores de luz ou seres em desequilíbrio que deveriam estar por nós, sendo já modificados, lapidados pelo meio das nossas boas ações. É o convite desse capítulo 15, item 10. Será que é essa a salvação? Todas essas ferramentas, todos esses tópicos que precisamos empreender para que sejamos mais assertivos no dia a dia e transformando o meio nas duas dimensões, por meio desses exemplos que precisamos
agora, hoje e em diante, assim fazer? Assim nós aprendemos que Deus se apresenta como um Pai justo e bom e jamais castiga a sua criatura. O que Deus promove ao ser que está já no reino nominal? Aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Pergunto, absoluto ou relativo? Com certeza absoluta é relativo, porque se fosse o livre-arbítrio absoluto, no sentido de que tudo que nós fizéssemos trouxesse um resultado para a humanidade benéfico ou malévolo, poderíamos nem mais aqui estarmos encarnados. Esse homem, inclusive, poderia nem mais existir. Então é certeza absoluta o livre-arbítrio do ser humano, pelo menos até o mundo de provas e expiações que nós estamos vivenciando. Não sabemos isso quando estivermos habilitados e capacitados para vivenciarmos no mundo de regeneração em seu estágio intermediário para o avançado, não em seu estágio inicial, porque também será desafiante. Então, por meio desse livre-arbítrio, nós saberemos que Deus não castiga e se mostra que o plantio sempre há de ser livre por qualquer um de nós. E a colheita? Obrigatória. Ainda que não divisemos, não gozemos a priori, neste momento que muitas vezes nós almejamos, nós pensamos e desejamos para nós, mas não vem. Se não vem, tem algo de errado nisso? Não, é porque não é o momento certo. E como é difícil nós entendermos, compreendermos qual é o momento certo dessas benesses virem ao nosso encontro por meio desses esforços que tenho certeza absoluta nós estamos empreendendo em nosso dia a dia. Não há privilégios diante de Deus, perante Deus. Eu não disse logo no início que a fonte criadora Deus cria seres simples e ignorantes, princípios inteligentes. Então todos os cientistas precisam passar por todos os reinos. Então será que Jesus Cristo um dia, até mesmo fora dessa galáxia, no universo, ele pode ter estagiado no reino mineral? Eu afirmo que sim. Nós um dia seremos Cristos planetários, co-criadores. Um dia, a convite da fonte criadora de Deus, cuidaremos da constituição inicial de um órgão e sua estrutura física, como também do desenvolvimento dos seres ali em experiência evolutiva, desde esses reinos anteriores ao nosso atual, o hominal. Aquele que mais fez em prejuízo da humanidade, um dia também será o Cristo planetário. Porque ainda que ele esteja atrasando a sua evolução espiritual, ele precisará colher aquilo que como nós também precisamos colher. Então vamos pensar como nós estamos utilizando o nosso livre-arbítrio no nosso dia a dia, se ele está sendo benéfico para a nossa eternidade, ou se está sendo supérfluo por meio dos gozos que nós utilizamos, porque é material, fugitivo, transitório, passageiro, efêmero, que nós não levamos para o mundo espiritual, tampouco para a próxima encarnação, aonde quer que nós venhamos a sermos realocados. Há muitas moradas na casa do Pai. Estima-se que na Via Láctea, ou seja, na nossa galáxia, tem cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. E que são estrelas, não são planetas? Nós não aprendemos na doutrina dos Espíritos que não existe uma criação de Deus que seja sem um objetivo maior? Então existem vidas, reinos diferentes, constituições, dimensões a qual nós ainda não temos conhecimento, mas que elas existem e estão interagindo para com esse Deus, para com a fonte criadora, para que expanda-se ainda mais o universo. E será que existem outros universos? Será que as obras complementares já nos dão notícia disso? O meu Pai trabalha até hoje, então eu também trabalho. Disse aquele que foi, aí sempre será o nosso caminho, a verdade, a vida, há 2000 anos atrás. E a nossa? O que estamos fazendo do trabalho em prol do semelhante, da melhoria do nosso órgão e a nossa própria melhoria? Volto, é dando que se recebe. Devemos ajudar uns aos outros, não temos dúvida disso. É necessário valorizar o perdão do próximo para conosco e o auto-perdão. Se eu reconheço-me como um ser ainda muito precário, muito aquém de uma evolução moral e intelectual, isso demonstra que eu muito tenho que aprender, que eu sou um eterno no mundo do universo. E assim, eu tendo essa certeza,
que a cada dia que passa eu terei a oportunidade de me perdoar em relação a ações que eu tenho cometidas que eu não deveria mais cometer, porque eu estou no cristianismo e dentro também de uma proposta religiosa libertadora, que é a codificação kardeciana. Mas o dia seguinte é o quê? A oportunidade desse reajuste. Então valorizemos o perdão de outrem para conosco e o alto perdão. Precisamos estar equilibrados para que sejamos úteis ao meio e mais assertivos. Importância e condições para a prece. Apenas o Pai Nosso, ou as preces contidas em um último capítulo dessa obra que nós estamos trabalhando, o Evangelho segundo o Espírito Santo, porque sim, lá tem uma coletânea de prece específica para cada situação, que também são benéficas. Mas é somente isso, ou a conversa em quatro paredes, no silêncio do nosso lar, para com aquele que nos criou, o único Criador que existe, sobre as nossas necessidades, sobre aquilo que Ele sabe que nós sentimos e quais são os valores que nós precisamos adquirir ou potencializá-los. Essas são as condições da prece. E após esses diálogos com esse nosso Pai Maior, quais são os esforços que nós estamos empreendendo para que recebamos dele essas benesses que nós almejamos em nosso espírito imortal. Grande desafio de cada um de nós no nosso dia a dia. Para agradar a Deus, não é mais necessário sacrifícios materiais, culto a estátuas e outras mais situações que, em sua grande maioria, ficaram no passado. No presente, com tanto conteúdo que, por exemplo, a doutrina dos Espíritos nos oferece, devemos cultuar o que é transitório material ou devemos fazer com que busquemos as potencializações do que é eterno, do que nós levaremos para o mundo espiritual e para as próximas encarnações em outros orbes a qual nós sejamos alocados por meio dessas reencarnações. Então vamos refletir sobre isso, quais são os valores espirituais que nós estamos buscando potencializar para o nosso próprio benefício. Assim nós aprendemos que responderemos sempre pelos nossos atos e não de outrem. Existe uma vida espiritual com gente atuante, como por exemplo aqui acontece, numa amplitude ainda maior, em várias atividades, em vários tratamentos aos nossos corpos materiais, mas também naqueles a qual distamos a pouco, os corpos semimateriais a qual nós conhecemos pelo perispírito, porque a partir do momento que nós tratamos o perispírito, isso refletir-se-á beneficamente ao nosso corpo físico, por meio dos nossos esforços em termos uma condição de sono tranquilo, de ingerir o líquido adequadamente, o mínimo que é ali solicitado pelos órgãos de saúde, como a alimentação, como os pensamentos, como a leitura edificante. Desafios esses que não precisam nem de religião para que façamos, empreendamos em prol do nosso corpo físico, do nosso corpo semimaterial e do nosso espírito. Devemos usar a justiça com misericórdia, pois a misericórdia compreende que todos nós estamos em caminhadas evolutivas diferentes. Então sejamos úteis, em vez de atrapalharmos a evolução de nosso semelhante. O céu será conquistado pelo esforço pessoal. Será que eu falei algo sobre o céu? As conquistas que estão nos aguardando para as próximas moradas da casa do Pai? Convido-os para que estudem, caso não tenham estudado ainda, as obras de Manuel Filomeno de Miranda. Tem uma que eu gosto muito, uma quadrilogia, 4 obras, intitulada Transição Planetária, onde o espírito Manuel Filomeno de Miranda, por meio de Divaldo Pereira Franco, nos traz que desde a década de 50, retificando desde a década de 70, lá da constelação das Pleiades, estão vindo irmãos do sistema de Alcione, estrela de grandeza superior, sistema quádruplo de planetas, de mundos de regeneração avançado, que a convite de Jesus Cristo estão aportando por meio da encarnação e das reencarnações desde essa década de 70, para que possamos trazer quais as ferramentas que nós precisamos desenvolver por esses exemplos que eles um dia precisaram desenvolver em suas vidas para que eles tivessem, alçassem esses voos para um mundo de regeneração em sua plenitude, em seu concretizar a cada dia que passa, principalmente em manter-se nesse orbe, porque não basta nós estarmos prontos a interagirmos no mundo de regeneração, precisamos nos manter lá. E como nos mantemos?
salvando-nos a cada dia que passa por meio da caridade, do amor, da fraternidade. Eis o título do capítulo 15, item 10 que nós estamos trabalhando. Moisés trouxe os primeiros códigos da lei de Deus, que é o primeiro mandamento, a primeira revelação. Jesus explicou e expandiu esses ensinamentos, a segunda revelação, e cá estamos com a doutrina dos Espíritos, a terceira, que veio ao mundo para completar e ampliar os nossos horizontes espirituais, que são os reais valores, que tornar-nos pessoas melhores. Assim, a verdadeira caridade é aquela que é feita com os nossos recursos próprios, materiais e espirituais. São aquelas que visam melhorar as condições materiais e espirituais do nosso próximo. É aquela que não humilha aquele a quem a recebe, foi o que eu disse também há pouco. Não imponhamos nada ao trem. As pessoas não são obrigadas, num determinado momento, a receber aquilo que nós estamos buscando empregar em benefício delas, porque naquele momento elas podem não receber, mas em um momento futuro. Então respeitemos. Ninguém sabe o que as pessoas estão passando. Não julgueis para não ser julgados. Olha como Jesus sabia como nós nos comportaríamos a posteriori por meio das sucessivas reencarnações. Aquele que não humilha aquele a que a recebe. Aqui exige um certo grau de esforço, renúncia e comprometimento, disciplina. Para ser voluntário, trabalhador de uma casa espírita, por exemplo, não tem que ter uma disciplina, não tem que ter uma constância, não tem que ter um emprego da reforma íntima para que os assistidos que venham a cada dia de trabalho aberto ao público possa espelhar-se nas boas atitudes que os trabalhadores estejam empregando em empreender as suas reformas íntimas. Eis o convite deste tópico às nossas consciências. Vejamos que, segundo Paulo, o apóstolo, em espírito, ele vem dizer que a caridade nos aproxima de Deus e nos torna verdadeiros cristãos, pois todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam ou que nenhum culto venham estar agregados. A prática da caridade sempre, do amor, do beneficiar a outrem. E Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes de Cavalcante, que ele pode trazer de contributo a esse capítulo 15, item 10. Ele vem nos dizer que espírito algum construirá a escada de ascensão sem atender a determinações do auxílio mútuo, recíproco, de enxergarmos que o nosso próximo sempre está em condições piores do que a nossa em muitas das situações. Não é esse o desafio de termos essa antena psíquica ligada toda vez que estamos com os olhos abertos, em estado de vigília, como por exemplo, neste momento, fazendo uma reflexão do que hoje o Fraternidade Emmanuel me oportunizou para que do portão para fora eu busque ser uma pessoa melhor à frente deste capítulo 15, item 10. É isso o convite que sempre a casa nos oferece. Sempre a lição há de nos trazer algo que precisamos nos melhorar. Nunca tenhamos dúvida disso, queridos irmãos e irmãs, porque sempre se assim pensarmos e assim executarmos, estaremos evoluindo de uma forma mais séria e mais benéfica aos nossos espíritos imortais. Trago também o contributo do Espírito André Luiz por meio das mãos abençoadas de Chico Xavier, onde ele diz que a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando o quê? Constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança do quê? Dos seus pensamentos, porque antes vem o pensamento para depois as concretizações. Então essas concretizações que estamos executando estão sendo benéficas a nós em espírito e a doutrina aos nossos semelhantes. Se não, reavaliemos isso. É isso que o convite do irmão espiritual André Luiz nos faz nesse momento em que é acessível a cada um de nós. Não tenhamos dúvida disso. E Emmanuel, que nós trazemos aqui em nome a esta casa, ele vem dizer que a maior caridade que podemos fazer pelo Consolador prometido pela essa terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, é a sua o quê? Divulgação. Mas como eu disse também no começo, não é só ouvir falar, o tentar impor ou convencer a todos os queridos irmãos que aqui estão nas duas dimensões, não. É a divulgação na prática, no bem agir, nos bons exemplos. Isso que fará com que as pessoas possam reavaliar-se em seus propósitos.
principalmente aquelas que ainda não são espíritas, porque dirão, aqueles que estão vinculados ao espiritismo estão se impondo algo de bom, porque eles estão modificando-se no dia a dia. Emmanuel foi ou não foi cirúrgico aos nossos espíritos imortais nesse tipo de divulgação que é imprescindível, que coloquemos ao meio, do portão para fora desta casa, dos nossos lares, mas também do portão para dentro dos nossos lares. Deixo também aqui uma palavra de Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec. Muito fez na divulgação intelectual, mas também na divulgação prática dos ensinamentos da codificação kardeciana. Então ele vem dizer em uma de suas obras, intitulada O Caminho Reto, a seguinte frase: a caridade é a virtude por excelência, pois sua essência é o quê? De vida. Irradia sobre os mundos, sobre o universo, reanima as almas com um olhar, com um sorriso do eterno. Cada ação que nós empreendemos benéfica ao nosso semelhante é um sorriso da fonte criadora de Deus para com Ele e para conosco, porque Deus quer a felicidade de todos, até aqueles, como eu disse também logo no início, que muito fizeram de errado, mas que precisarão reaver os seus atos, como também aos que não estão muito errando, mas têm os seus desafios existenciais reencarnatórios. Também Leon Denis nos traz um grande contributo a este capítulo 15, item 10. Já partindo para a finalização da nossa temática, quero trazer também uma mensagem. Olha a importância dessa mensagem do irmão espiritual Ney Lúcio, que também trabalhou na obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Ele veio nos trazer na obra intitulada Jesus no Lar, no capítulo 17, intitulado Exaltação à Cortesia, em que vem nos falar que bem-aventurados são aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio, mas também o inculto, o bom, mas também o mal, com espírito do quê? De serviço e de entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação e de bem-estar e de contentamento por onde quer que nós cruzemos. Venha ao encontro essa mensagem do livro Jesus no Lar, do espírito de Ney Lúcio e irmãos abençoadas de Chico Xavier, a temática que nós estamos trabalhando. Vamos então avaliar todos esses tópicos em nossas vidas. Assim concluímos que o amor ao próximo, materializado através da caridade, torna os homens melhores, desenvolvendo neles a humildade, a compaixão, o desapego material principalmente, e outras tantas virtudes, afastando-os dos caminhos do erro e do mal, libertando-os das consequências dolorosas que a maldade e a diferença ainda em nosso orbe proporcionam ou propiciam aos invigilantes, aos que não querem reformar-se e empreenderem a reforma íntima. Então é esse feixe que nós deixamos a convite de cada um dos irmãos e irmãs que puderam nos acompanhar, e deixo também o meu agradecimento por esforçarem-se em estarem um domingo à noite aqui nesta casa, onde poderiam estar com seus familiares, com seus filhos, com seus netos, mas aqui estão é porque querem transformar-se, querem melhorar-se, vencer ainda mais pelo emprego que já estão buscando de melhoria em suas vidas. Então fica esse convite a cada um de nós, sem exceção, nas duas dimensões da vida do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Fora da caridade não há salvação existencial e universal aos nossos espíritos imortais. Que assim seja, graças a Deus, e um bom atendimento a cada um de nós na sequência com os passos e outras mais situações, e também um bom início de semana a cada um de nós e de nossos familiares e todos com quem nós cruzemos, como aqui nos convidou o Ney Lúcio, a assim interagirmos com esses queridos irmãos e irmãs. Que assim seja.